Paz, igreja, como tem passado, estamos aqui com mais um estudo bíblico e só explicando um pouquinho o que a gente está fazendo aqui. Nós falamos um panorama da Bíblia toda, que nós devemos saber sobre ela na última aula, e hoje nós vamos fazer um panorama dos 4 evangelhos, e depois desses panoramas nós vamos falar sobre todas as parábolas, trazer um estudo bem a fundo aí, para que a gente possa entender um pouquinho o que ele está dizendo, tá bom? E hoje vamos falar sobre o panorama do Novo Testamento, e o primeiro evangelho que nós vamos ver é o evangelho de Marcos. Por quê? Todos acreditam que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E nós vamos ver que ele está situado ali dentro dos evangelhos e ele é considerado um evangelho sinótico. O que significa a palavra sinótico? É ver com a mesma ótica. Então, se você prestar atenção, Mateus, Marcos e Lucas, eles são evangelhos sinóticos pelo fato de reproduzirem em texto aquilo que teve na vida de Cristo Jesus. Então, eles são muito parecidos em suas falas. Por exemplo, deixa eu mostrar isso para você em um texto. A tentação de Jesus. Nós vamos ver que Mateus 4, versículo 1 e 2, temos o começo da tentação. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O mesmo acontece também em Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13. Logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás, estavam com animais selvagens e os anjos o serviam. E olha só em Lucas 4, 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então esses evangelhos são considerados sinóticos porque todos eles apresentam a mesma história e mais ou menos da mesma época. Mesmo que o seu escritor tenha um tom diferente, um objetivo diferente, eles não deixam de narrar um pouco da mesma história que eles têm em comum. Se você prestar atenção, João ele não está preocupado em narrar a história, mas ele está preocupado em mostrar quem é esse Jesus. Então ele vai mostrar que esse Jesus ele veio do céu, ele veio como filho de Deus e ele vai narrar a história dele como um todo. Então vamos falar sobre o Evangelho de Marcos. O autor do Evangelho de Marcos é conhecido como João Marcos, sendo que João é o seu nome hebraico e Marcos o seu nome romano. Marcos era filho de Maria, uma cristã que hospedava cristãos em sua casa. Considerando ele a sua situação, resolveram ir à casa de Maria, mãe de João, cognomado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. E que é interessante dizer que possivelmente essa Maria ela era rica, porque ela era uma das pessoas que tinha uma escrava. E não só isso, a igreja acontecia na casa dela. Então João já vem dessa família provavelmente rica, e ali ele ouviu o evangelho desde muito cedo por causa dessa igreja que habitava na casa dele. Marcos ele era primo de Barnabé, e em Colossenses 4:10 vai dizer: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, se ele for visitá-los, recebam. Nós vamos perceber também que Marcos participou da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado de Marcos, Atos 12:25. Marcos desistiu da primeira viagem missionária, e aqui nós vamos ver que é uma história muito marcante, né, em que ele de acordo com a história, que vai dizer Atos 13:13, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se dele, se voltou para Jerusalém. Então aqui a gente vai ver também que acontece uma briga entre ele e Paulo, mas mesmo assim, ao longo da história, nós vamos ver que isso é restabelecido, né? E olha só, Marcos é rejeitado por Paulo na segunda viagem missionária, provavelmente por ele ter fugido. Na primeira, indo embora na primeira viagem missionária, provavelmente na segunda Paulo não queria que ele fosse, talvez por medo dele fugir de novo. Mas vamos ver o versículo 34, Atos 15, 37 e 40. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos,
navegou para Chipre. Marcos se tornou um cooperador de Paulo. Que interessante que depois dessa briga toda eles ainda continuaram amigos, eles perdoaram, e é interessante que é o que ele vai dizer em 2 Timóteo. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Marcos foi chamado por Paulo para assisti-lo na final da sua vida, 2 Timóteo 4,11. Marcos era considerado um filho de Pedro na fé. Olha só em 1 Pedro 5,13. Aquele que se encontra na Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Marcos não era um discípulo de Cristo, que é interessante, mas sua vida foi marcada por causa dos cultos em sua casa. Marcos ele não foi um discípulo que caminhou com Jesus, mas foi um discípulo, foi um cristão pós-era discípulos, né? Porque após a sua pregação, Marcos, a criada igreja, Marcos ali, ele tem contato com esse evangelho e ele também se torna um precursor desse evangelho, a ponto de escrever um evangelho, né? Uma carta, um livro, a ponto de alcançar e estar entre aqueles livros mais importantes que são os evangelhos que narram a história. E qual é a data e o local? Ela foi escrita por volta de 63 depois de Cristo, e ela é considerada o primeiro evangelho escrito, e ele foi escrito em Roma. O interessante é que naquela época Roma era a maior cidade, o maior poder, com cerca de mais de 1 milhão de pessoas nesse tempo. E ali o público que ele alcançava não era só os romanos, mas também homens e mulheres vindos de fronteiras distantes. Então João ele tem um objetivo de alcançar esse povo, o povo romano de fronteiras distantes. Então como é que é a ênfase nesse evangelho? A ênfase também precisa ser baseada no contexto em que ele está sendo escrito, porque está sendo escrito para romanos, e romanos ele não lida muito, não é que não lidam muito bem, mas o forte deles não é um discurso, não é a filosofia, mas eles são baseados muito em ações. Então você vai perceber que no evangelho de Marcos ele está falando sobre ações. Você vai perceber logo muitas palavras, logo e imediatamente, ou seja, indicando ação. Você vai perceber que tem muitos milagres acontecendo. E vão ser 18 milagres e apenas 4 parábolas. Então ele quer mostrar a ação de Cristo Jesus. E é interessante que nos 7 primeiros milagres, os 7 milagres de Marcos, vamos perceber uma crescente no ministério de Jesus. Ele começa falando sobre ser pecador, sobre curar pecador, sobre salvar pecador. Mas quando ele chega no sétimo milagre, nós vamos perceber que a ênfase dele é o servo. Então Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, Filho de Deus, que perdoa e cura pecadores, aquele que veio como servo. Então Marcos tem o objetivo de falar a nós como Jesus é um servo, como ele veio para servir o povo, servir a igreja, servir o próximo. Qual é o esboço então aqui de Marcos? Começa com uma introdução, né? No capítulo 1, do versículo 1 ao 13, nós vamos ver o ministério de João Batista, o batismo de Jesus e a tentação. Nós vamos ver a atividade de Jesus na Galileia e arredores. Vamos ter temas como a primeira pregação, uma série de milagres, parábolas estão neste local também. Nós vamos ver a atividade de Jesus a caminho de Jerusalém, passando pela Transjordânia e pela Judéia, onde nós vamos ver o ensinamento de Jesus, como por exemplo a respeito de divórcio, a respeito de crianças, e ensinamento sobre serviço. Lembrando que esse é o foco do Evangelho de Marcos, falar de Jesus como servo. Então ele finaliza ali com Jesus, a atividade de Jesus em Jerusalém e arredores durante a semana da sua paixão, morte e ressurreição. E nós vamos ver uma entrada triunfal de Jerusalém, a sua morte e a sua ressurreição. Então o foco do Evangelho de Marcos é um evangelho de um homem que tem uma família cristã, onde a sua casa era uma casa que se tornou uma igreja, onde aceitava membros de uma igreja. E esse Marcos ele relatou a história de Jesus a fim de colocá-lo como um servo. Lembrando também que a vida de Marcos é muito interessante pela sua história, a sua briga com Paulo, mas também sobre a sua restituição desse relacionamento. Então Marcos tem muito a nos ensinar, mas principalmente ensinar que Cristo Jesus ele veio para servir. Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Jesus, e eu te espero aqui na próxima aula.